Eu trouxe uma das minhas protestantes favoritas, que é a Lady Jane Grey. E essa história você pode conferir no livro Oito Mulheres de Fé. Eu tenho até ele aqui. Ele vai falar sobre algumas mulheres, né? Fazendo comercial aqui do livro. Oito Mulheres de Fé, é do Michael Hiking. E ele vai falar aqui sobre oito mulheres bem interessantes para a história da igreja, né? Mulheres históricas, tanto ali da reforma propriamente, como também mulheres que participaram de movimentos, movimento puritano, né? Movimentos de avivamento também, mas na questão da piedade. Enfim, ali por volta do século XVIII, né? Século XVIII, século XVII. É bem interessante dar uma conferida. E a Jane, ela é uma jovem que eu admiro bastante. A Jane, ela nasceu numa família nobre, uma família bem nobre, por sinal, e ela foi educada como uma das esposas de Henrique VIII. Só que inclusive, essa esposa do Henrique, né, essa última esposa dele, ela era protestante, bem protestante. E a Jane, ela foi muito influenciada pelos ensinamentos dela, porque ela passou boa parte da infância lá no palácio, né, ali perto da corte real. Ela era de uma família nobre, um parentesco com a família do Henrique VIII, que era a dinastia Tudor. E aí, quando o Henrique VIII morre, quem assume o reinado é o príncipe Eduardo VI, que era o filho do Henrique VIII. E naquela época, a Inglaterra já estava bem protestante. Estava ali num grau de protestantismo bem alto. E acontece que o rei Eduardo VI assume, porém, a alegria dos cristãos protestantes da Inglaterra dura pouco. Por quê, Mirles? Porque ele acaba pegando uma doença grave, ele falece bem jovem, com 16 anos, ele pega sarampo, e ele estava com a imunidade ruim e acaba falecendo. E para os protestantes da época, isso foi muito pesaroso, porque quem seria o próximo, né? Na linha de sucessão estava a Maria, a Mary Tudor. E aí os protestantes, os nobres protestantes, não queriam que a Mary assumisse. A Mary era muito católica. E eles queriam alguém que apoiasse a causa protestante. Então, o que eles fizeram? Eles sabiam que a Jane havia sido bastante influenciada pelos ideais reformistas, né? Então, eles mandam chamar a Jane para que a Jane assumisse o trono da Inglaterra. E aí ela assume, ela era prima da Maria Tudor, né? A Maria Tudor, a Mary Tudor, era a herdeira legítima. Só que os protestantes ali fazem todo um jogo político para que ela não assumisse, porque eles sabiam que se ela assumisse, a Inglaterra se tornaria católica novamente e eles seriam perseguidos. Eles não queriam isso, até porque vários direitos já tinham sido conquistados e a Inglaterra praticamente toda já estava bem protestante. E eles chamam a Jane assume o reinado, porém ela passa apenas 10 dias como rainha, porque a Mary Tudor, ela faz um jogo político, né, com os católicos ali do reino da Inglaterra, e ela consegue realmente usurpar o trono da Jane. Resumindo, a Maria acaba mandando prender a Jane. E o que a Maria faz? Qual a condição que a Maria faz? Que ela poderia se livrar da morte caso ela se convertesse novamente ao catolicismo. Mas a Jane se recusou de todas as formas. Ela se recusou mesmo e disse que não iria. E ela manda um capelão, que era o Dr. Feckham, para que ele converta a Jane de volta, né, para o catolicismo. Só que a Jane, ela era muito combativa, ela já tinha abraçado muito a teologia reformada. Então, ela tem um embate teológico muito forte com o capelão. E, inclusive, vou até ler um trechinho aqui do livro que eu achei muito interessante. Não deu para colocar aí no template, mas eu vou dar uma lidinha aqui, é bem curtinho. E aí ele fala assim, olha, quantos sacramentos tem? Ela apenas dois, né? Que ela fala que é a Santa Ceia e o batismo. E ela faz batismo nas águas, né?
e ela faz uma questão, um embate teológico, tem um embate teológico muito grande com o Feckham. E o Feckham diz assim, Jenny, se arrependa, né? Volte para Deus. E ela fala, mas eu já estou em Deus, já sou salva. E ela dá ali uma aula de justificação para o Dr. Feckham e ele fica abismado. E aí, ela pede para Mary mandar um pastor protestante, né, um irmão protestante, para que a acompanhasse ali no momento de execução, já que ela se recusa a voltar para o catolicismo. A Mary condena a própria prima à pena de morte. Inclusive, essa Mary Tudor, ela é conhecida por ser a Maria Sanguinária, né? Mary, a Bloody Mary. Ela realmente perseguiu fortemente os protestantes e a Inglaterra se consolida posteriormente com a Rainha Elizabeth I, né? Se torna realmente protestante com a Rainha Elizabeth I da Inglaterra, né? Conhecida como a Rainha Virgem. E até então, a Mary manda matar a Jane. E aí a Jane fala o seguinte: quando o Feckham questiona ela, ele diz que a Jane era uma herege, porque ela tinha abraçado ali a fé reformada. E aí a Jane vai dizer, está no livro Oito Mulheres de Fé, página 42 e 43. Aí ela fala assim: a verdade é que nós dois nunca nos encontraremos, a não ser que Deus mude o seu coração. Pois estou certa, a não ser que você se arrependa e se volte para Deus, de que você está em má situação. E eu oro a Deus, nas profundezas de sua misericórdia, que lhe envie seu Espírito Santo, pois assim como ele deu a você o grande dom da palavra, se agradar a ele, também abrirá os olhos de seu coração para a verdade dele. E aí o Feckham, ele ficou muito impressionado com as palavras dele, porque ele disse assim, não, pode ser que a gente se encontre no céu. O Feckham dizendo para ela, não, a gente não vai se encontrar no céu. Eu vou pro céu, mas você não vai. Em outras palavras, a não ser que você se arrependa dos pecados. E o Feckham ficou abismado com a convicção da Jane, né? E como a Mary, no dia da execução, que foi no dia 12 de fevereiro, pediu, 12 de fevereiro de 1554, né? Pediu para um protestante acompanhá-la, a Mary se recusou a enviar. E aí o Feckham acompanha a Jane, né, na execução. Né, trouxe aqui a imagem da execução da Jane Grey. E a história vai contar que a Jane fez uma oração muito fervorosa antes de falecer. E ela pediu para que Deus a recebesse no céu e que realmente a justiça de Deus prevalecesse, né, sobre todos aqueles que estavam acusando de heresia. Ela faz uma oração muito bonita, se quiser conferir depois no livro, é possível conferir. E algo bem interessante é que quando ela foi né, ficar em posição já para ser decapitada, o Carrasco pediu desculpas a ela, e ele disse assim, Jane, eu sei que você... Isso, ela cita o Salmo 51, exatamente, ela cita o Salmo 51 e faz uma oração muito fervorosa. E aí o Carrasco pede desculpas a Jane, porque ele fala assim, Jane, eu sei que você realmente é uma cristã fervorosa, eu não estou fazendo isso porque quero, mas faço isso porque fui ordenado. Me perdoe, né? Perdoe-me. E o mais dramático é que a Jane não sabia onde colocar a cabeça na hora da execução. Ela não sabia ao certo onde colocar a posição certa. Então a morte dela foi muito sofrida, né? Foi muito sofrida. E o Carrasco também não queria encaixar a cabeça dela para cortar logo. Enfim, ela foi martirizada. A morte foi muito dolorosa, foi muito sofrida. Mas ela realmente marcou a história da igreja nas mulheres da Reforma por ser a rainha protestante de 10 dias que teve um embate teológico muito forte com o capelão da Mary Tudor. E, posteriormente, né, a Mary falece e vem a Elizabeth I, e a Elizabeth I torna, de fato, a Inglaterra um país protestante.